Pessoal, esse ano uma coisa muito da hora tá rolando na temporada, que é a Liga de Fantasy Golim Sports, patrocinada pela Urlacher Shop. Toda semana, os 3 que tiverem a melhor pontuação no Fantasy vão ganhar prêmios. Por enquanto são prêmios tranquilos, flâmula, adesivos e capacetinhos e tudo mais, mas as coisas vão avançando e vai ficar muito da hora. Eu vou compartilhando aqui com vocês, porque infelizmente no Fantasy a gente fez a maior liga possível, que é de 20 pessoas, mas não deu pra entrar mais gente. E aí, eu vou compartilhando com vocês os vencedores, quem teve as melhores pontuações e os prêmios. E você que quer comprar qualquer coisa de futebol americano, desde acessórios até camisas e capacetes e equipamentos, visite a Urlacher Shop, a maior loja de futebol americano do Brasil. Chegamos ao final da semana 1 da NFL e teve jogos muito bacanas. A gente vai falar de todos eles aqui, mas como eu falei pra vocês, diferente do ano passado, esse ano a gente vai fazer uma coisa a mais, os destaques da rodada. Essa semana não tem como não falar um pouco de todos os jogos, porque teve muita coisa legal em cada um deles, mas assim como no ano passado, a gente vai ajustando aos poucos como é que as coisas vão indo, tá bom? Então toda terça-feira de manhã, à tarde, ali uma meio-dia, você pode vir aqui no Golim Sports, porque você vai ver os destaques da rodada. Me siga também nas redes sociais, que estão aí embaixo e tudo mais. Roda essa vinheta maravilhosa, porque hoje vamos falar sobre os destaques da semana 1 da temporada 2019 da NFL. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos começar com o Thursday Night Football, a abertura da temporada, que a gente pensou, vai ser louco, vai ser o melhor jogo, porque é a maior rivalidade que tem, é a mais antiga, 2 times centenários, a NFL comemorando. O jogo foi bem chato, pra ser sincero. Foi parecido com o Super Bowl 53, na verdade. Foram 2 jogos de defesa, as 2 defesas muito fortes, mas o jogo foi mais chatinho na real. Os Packers ganharam de 10-3, e aí o que a gente vê é defesas muito fortes, mas quando chegou os ataques, o ataque liderado pelo Aaron Rodgers era bem melhor do que o liderado pelo Mitchell Trubisky, que apesar de ter gente boa ali, o Mitchell Trubisky não foi nada bem. Tô bem curioso pra ver como é que vai ser. No domingo, cada um dos jogos teve um elemento interessante, cara. Vamos começar com Redskins e Eagles. Os Eagles ganharam de 32-27, e a verdade é que os Redskins começaram bem melhor. O Deshaun Jackson voou, e os Eagles foram melhorando e conseguiram virar o jogo e ganhar 32-27. O Case Keenum foi um grande destaque aí, o cara foi muito bem pelos Redskins também. Bills e Jets fizeram um jogo interessante, porque os Jets estavam ganhando de 16-0 e os Bills viraram 17-16. O Bell foi bem no jogo, é o que eu mais estava curioso para ver, o Le'Veon Bell no New York Jets. Ele recebeu passes interessantes do Sam Darnold, mas a verdade é que os Jets não conseguiram pontuar mais nada e os Bills saíram com a vitória. Um jogo muito da hora foi Falcons e Vikings, em que os Vikings ganharam de 28-12, e é bizarro ver uma coisa muito interessante. Até o ano passado, os Vikings eram um time que o ataque era predominantemente um ataque de passe, e a verdade é que o Kirk Cousins sofria muito em alguns momentos. Foi visível nesse jogo contra os Falcons como os Vikings mudaram de um jogo predominantemente de passe para um jogo corrido. Pra vocês terem uma ideia, o Kirk Cousins fez 10 tentativas de passe apenas, enquanto o Dalvin Cook correu que nem um maluco, fez 2 touchdowns corridos e foi sensacional. A defesa dos Vikings, que também é muito forte, segurou os Falcons muito bem, então deu certo a vitória. Do outro lado, o ataque dos Falcons nada bem, o Julio Jones recebeu pouquíssimas bolas, acabou não indo tão bem, mesmo tendo feito um touchdown, e a defesa também nada bem, os Vikings conseguiram vencer essa. Ravens e Dolphins foi uma surpresa bizarra. Os Ravens ganharam de 59-10, e a surpresa não foi os Ravens terem ganhado dos Dolphins, mas sim esse placar gigantesco. Foi o maior número de pontos da história do Baltimore Ravens em um só jogo. Para vocês terem uma ideia, o jogo virou pro intervalo 42-10 pros Ravens e depois só tiveram que manter. E aí o maior destaque, sem dúvida, é o cara da miniatura do vídeo, Lamar Jackson. Ele fez um jogo perfeito, com passes completos maravilhosos, 5 passes para touchdown com nenhuma interceptação, fazendo um jogo perfeito. O Mark Ingram correu muito bem pelos Ravens, e nos recebedores o destaque, é claro, vai pro Marquise Brown, o Hollywood Brown, que inclusive é de Miami, ele nasceu em Hollywood, que é ali em Miami mesmo, na Flórida. Ele fez 2 touchdowns em 2 recepções, e depois ele terminou o jogo com 4 recepções totais para 147 jardas, o cara voou. Pros Dolphins, o que mais parece é que eles estão tancando mesmo, eles foram muito mal. O Ryan Fitzpatrick foi trocado pelo Rosen, o Rosen também foi mal, os dois fizeram uma interceptação cada um, muito sacados, foi uma tristeza para Miami. Eu realmente não sei o que esperar dos Dolphins nessa temporada, mas vai ser difícil.
Chiefs e Jaguars fizeram um jogo muito bacana no calor de Jacksonville, que estava passando dos 35 graus, e o Mahomes voltou pra valer. Ele fez 3 passes pra touchdown, quase 400 jardas, um jogo normal pro Mahomes. Passes sem olhar e tudo mais, foi sensacional. A parte triste ficou com os Jaguars, com o Nick Foles. O Nick Foles estreou pelos Jaguars, mas já se lesionou logo no começo. Ele quebrou a clavícula, já fez uma cirurgia na segunda-feira e ele tá fora indefinidamente, o que é muito triste pros Jaguars, muito triste mesmo. Se tem uma pontinha de esperança aí, é que o Gardner Minshew é o cara que substituiu ele, e ele foi muito bem, cara. Ele fez 22 passes completos de 25 tentados, 2 touchdowns e mais de 10 passes completos seguidos. Foi muito bacana. O Fournette, incrível corredor dos Jaguars, principalmente em 2017, ele foi muito bem nesse jogo também, pelo menos mostra um potencial. Não foi o melhor running back da rodada, ele foi bem e mostrou potencial, só que a defesa forte dos Jaguars que a gente esperava para esse ano não apareceu. Os Chiefs fizeram 40 pontos. Esse também foi surpreendente, os Titans ganharam dos Browns por 43-13. Quem diria que os Browns, com esse time grandaço e gigante, cheio de jogadores interessantes, ia levar uma sabugada dessa dos Titans. Os Browns não ganhavam um jogo o primeiro jogo da temporada desde 2004 e continuam assim, porque perderam de novo. Os Browns não conseguiam fazer nada, ataque estava fora de sintonia, nem a defesa conseguia parar os Titans. O Mariota fez 3 touchdowns, enquanto o Mayfield fez 3 interceptações, sendo 2 delas seguidas, o que foi muito triste. O lado bom desse jogo para nós brasileiros é que os Titans, o kicker é o Cairão, e o Cairão acertou 7 chutes que ele chutou, sendo 5 extra points e 2 field goals. Um desses field goals foi de 53 jardas, o que é muito bacana. Rams e Panthers é o último jogo da faixa das 2 horas da tarde, e os Rams ganharam por 30-27. Apesar do placar, os Rams foram melhores no jogo aí. O Malcolm Brown, acho que foi um dos maiores destaques para os Rams, ele fez 2 touchdowns corridos, e ele jogou bastante comparado ao Todd Gurley, que eu não sei, todo mundo jura de pé junto nos Rams que ele tá saudável, mas ele pegou menos na bola do que devia. Foram 14 carregadas ali, e ele foi bem, como sempre vai, mas por que ele tá sendo um pouco limitado, é isso que eu ainda não sei. Do lado dos Panthers, o destaque vai pro Christian McCaffrey, que foi maravilhoso mais uma vez, mas não adiantou muito na derrota dos Panthers contra os Rams. Bengals e Seahawks fizeram um jogo bem mais emocionante do que se pensava, na verdade. Apesar da derrota, o Andy Dalton quebrou o próprio recorde dele, fazendo 418 jardas no jogo, e aí o ataque dos Seahawks tiveram problemas. A gente viu que os Bengals estavam indo muito bem, enquanto os Seahawks não conseguiam ir tão bem quanto eles poderiam, tanto que o jogo não teve tantos pontos assim. A verdade é que quase que os Bengals ganharam, por muito tempo eles estavam na frente. O John Ross, o jogador mais rápido da história do Combine, foi muito bem, e do lado dos Seahawks o maior recebedor foi o DK Metcalf. Quem diria? Eu diria, porque eu tenho ele no Fantasy. Foi bem bacana. Colts e Chargers fizeram um duelo muito interessante e deu a lógica, apesar de que foi muito mais emocionante do que se pensava. Sem Andrew Luck, os Chargers ganharam por 30-24. Mas o jogo foi muito bom, cara. Ele foi pra prorrogação, 24-24, e aí os Chargers conseguiram fazer o touchdown. Os Chargers, a verdade é que eles se deram muito bem, mesmo sem ter o Melvin Gordon. O Austin Ekeler substituiu muito bem e voou nesse jogo, fazendo o touchdown da vitória. A torcida dos Colts, por outro lado, ficou meio preocupada com seu kicker, o Adam Vinatieri, que é lendário, tem 46 anos de idade, vários Super Bowls pra conta, errou 2 field goals e 1 extra point. De quarterback é o Jacob Brissett, que tá só indo. 49ers e Buccaneers fizeram um jogo interessante e o destaque vai para a defesa dos 49ers, que seguraram os Buccaneers em 17 pontos. Não é tão incrível assim, mas só para ter comparação, no ano passado inteiro a defesa dos 49ers teve 2 interceptações. Nesse jogo, 3. Então foi muito interessante. O James Winston do outro lado da bola não foi nada bem quarterback dos Buccaneers. O Garoppolo, ele dependeu bastante do Kittle, mas ele fez um bom jogo. E o Richard Sherman, jogador dos 49ers aí, o cornerback, fez uma pick six, interceptação retornada para touchdown. Teve vários lances interessantes nessa vitória por 31-17. Os últimos 2 jogos que tivemos na faixa das 5 horas da tarde foi Giants e Cowboys e Lions e Cardinals. Os 2 foram excelentes. Os Giants e Cowboys, principalmente pelo desempenho bizarro do Dak Prescott, que deve assinar um contrato novo muito em breve. E o Dak Prescott teve um jogo perfeito, com 4 passes para touchdown, sem nenhuma interceptação, rating perfeito, foi o recorde da carreira dele, 4 touchdowns. O Ezekiel
Ezekiel Elliott, ele tava muito bem, como sempre, ele é um bom running back, mas eu acho que por toda essa discussão de contrato e tudo mais, eu acho que ele tá treinando menos do que ele devia. Então eu senti ele um pouco fraco ali, mas eu acho que é uma coisa que ele vai pegar agora que tá tudo certo com o contrato dele. O desempenho maior dos Cowboys foi dos recebedores, especialmente o Gallup, que foi muito bem no jogo, e o Jason Witten, comentarista da ESPN, que voltou a ser o tight end dos Cowboys, também foi muito bem. Do lado dos Giants, o Eli Manning não foi mal, o Saquon Barkley não foi nada mal, ele foi muito bem como sempre, mas não deu certo, cara. Os Giants erraram muito, a defesa não segurava muito bem, e até o Daniel Jones entrou mais pro final do jogo, então eu realmente não sei o que vai ser dos Giants nos próximos. Fechando aí com Lions e Cardinals, que foi um baita de um jogaço, cara. Eu não esperava que fosse um jogo tão legal assim, mas a verdade é que os Lions, o destaque aí vai pro tight end, o TJ Hawkinson, draftado esse ano. O cara fez 131 jardas de recepção e os Lions estavam dominando o jogo. Eles estavam fazendo 24-6, até que o destaque dos Cardinals aí, que é o Kyler Murray, primeira escolha geral do draft, ele deu uma acordada, o ataque começou a ir muito melhor e eles conseguiram empatar o jogo 24-24, foram pra prorrogação, tiveram a primeira posse e fizeram field goal. Os Lions pegaram a segunda posse e fizeram field goal e o jogo acabou empatado, o primeiro empate da temporada 2019, 27-27 Lions e Cardinals, bem interessante. Fechando a noite de domingo, o Sunday Night Football, o jogo mais esperado por muita gente aí, Steelers e Patriots, em que os Patriots iam inaugurar o seu novo banner de campeão, os dois times que somados têm 12 Super Bowls, 6 para cada lado, foi muito bacana, mas a verdade é que o jogo não foi muito competitivo porque foi um monólogo. O Brady com 42 anos se torna o primeiro quarterback da história com 42 anos a passar para mais de 300 jardas, fez 3 passes para touchdown, a defesa dos Patriots também brilhou muito, não deixaram os Steelers fazer muita coisa, mas a verdade é que os Steelers não estavam oferecendo muito perigo também, cara. Então o Big Ben, ele tava bem, mas ao mesmo tempo não conseguia conectar muita coisa, o Juju tava super apagado, então foi uma derrota bem triste pros Steelers fora de casa. Duas coisas muito engraçadas que aconteceram foi o false start, em que todo mundo se mexeu, menos o center, foi bizarro isso, e o Michael Bennett, jogador dos Patriots aí, ele gritando Michael Bennett, Wakanda Forever! Michael Bennett, Wakanda Forever! Na segunda-feira tivemos 2 jogos e o primeiro deles foi o melhor jogo da rodada. Ele foi simplesmente fenomenal. Texas e Saints fizeram um jogo de gente grande, 2 quarterbacks de elite se enfrentando, um veterano, um pouco mais novo, recebedores maravilhosos, o DeAndre Hopkins e o Michael Thomas foram excelentes, corredores muito bons, o Carlos Hyde estreou lindamente pelos Texans, enquanto o Alvin Kamara é simplesmente um dos melhores da liga, foi muito bacana, principalmente o final, quando eu tava 27-21 para os Saints, os Texans com 50 segundos no relógio conseguiram virar o jogo e fizeram um touchdown, e fizeram em 2 jogadas, percorreram 75 jardas em tipo 13 segundos e fizeram o touchdown, empataram 27-27 e na hora do chute o kicker erra o chute, mas por um milagre divino um jogador da defesa do Saints ali, rookie, ele acaba fazendo um roughing the kicker, ele faz uma falta que faz o chute voltar, e quando voltou ele não conseguiu errar de novo e ele fez o chute maravilhoso, acertou, fazendo os Texans virarem 28-27 contra os Saints. Só que aí o que acontece? Você dá a bola pro Drew Brees faltando 37 segundos, o cara vai conseguir. E faltando 37 segundos ele conseguiu percorrer um pouquinho aí do que precisava pro seu kicker, um dos grandes kickers da liga, o Will Lutz, fazer um chute de 58 jardas, o maior chute da sua carreira, e ele conseguiu e virou o jogo 30-28, dando a vitória para os Saints. Foi o típico jogo que me fez me apaixonar por futebol americano, foi aquele jogo que dá uma adrenalina na veia, e eu fiquei emocionado, que baita jogaço, eu fiquei feliz demais, sério. E aí pra fechar a semana 1, tivemos o último jogo que começou 11 horas da noite, eu tava quase dormindo quando acabou o jogo já, que foi entre Oakland Raiders e Denver Broncos em Oakland, naquele estádio que eles vão jogar pelas últimas 2 vezes até acabar, e aí eles vão pro estádio novo em Las Vegas. E é um estádio que divide com beisebol, então ele tem areia e tudo mais, eu não gosto desse estádio, e ele realmente acaba atrapalhando às vezes. Mas me surpreendeu muito o desempenho dos Raiders nesse jogo. Os Raiders foram muito bem, cara. O ataque tava funcionando direitinho, a defesa não tava deixando os Broncos respirarem, e os Special Teams também estavam indo muito bem. Se era pra defender Special
teams, eles estavam pressionando muito bem, e pra punts e field goals, talvez seja coisa que não seja tão boa assim, o punter não é tão bom assim, mas de resto maravilhoso, principalmente com tudo que rolou com o Antonio Brown, é muito legal ver os Raiders indo bem assim, cara. O jogo virou 14-3 e terminou 24-16 num desempenho muito bacana dos Raiders, enquanto os Broncos me preocuparam bastante. O ataque totalmente fora de sintonia, até a defesa com nomes tão interessantes não foi tão bem assim, então eu realmente me preocupei bastante com o desempenho dos Broncos, cara. O destaque aí fica pro Josh Jacobs dos Raiders, que foi draftado esse ano e foi maravilhoso, o running back draftado na primeira rodada, realmente muito bom. E quem diria, foi muito bacana mesmo. Teremos jogos muito interessantes na semana 2, a ESPN já divulgou qual vão ser transmitidos e serão eles: o Thursday Night Football das 9h20 da noite entre Buccaneers e Panthers em Charlotte, né, o campo dos Panthers. Domingo às 2 horas da tarde, 2 jogos vão ser exibidos: Vikings e Packers no estádio de Green Bay e Seahawks e Steelers no Heinz Field do Pittsburgh Steelers. E às 5 horas da tarde, Chiefs e Raiders no Oakland Memorial Alameda Coliseum dos Raiders, ainda não foram para Las Vegas, e Saints e Rams, que para mim vai ser o melhor jogo dessa semana aí em Los Angeles. Vai ser um jogaço entre Saints e Rams depois daquela final de conferência. O Sunday Night Football é entre Eagles e Falcons em Atlanta, naquele estádio maravilhoso que foi a casa do Super Bowl, às 9h20 da noite, e o Monday Night Football Browns e Jets em Nova York às 9h20 da noite na segunda-feira. Outros jogos legais que não vão ter transmissão pela ESPN: Patriots e Dolphins às 2 horas da tarde do domingo com a estreia do Antonio Brown, Cardinals e Ravens para ver os Ravens que vieram de uma vitória de 59-10 para ver como que eles vão contra os Cardinals agora, e o Kyler Murray que teve um ímpeto muito legal no final, e Bears e Broncos, que vai ser muito legal também para ver se os Bears vão ser meio decepcionantes ou se eles vão empolgar bastante. Vamos ver então. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo. Um grande abraço para todos vocês, fui!